Por mais difícil que seja, o que Jesus está pedindo a você hoje, se Ele está pedindo, tenha certeza, Ele vai oferecer. Ele vai oferecer. E o diálogo começa com: meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa nesta Santa Missa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita aqui no nosso santuário. Meus irmãos, a nossa vida é uma escolha a cada momento. E há uma escolha que define o que Deus pode ou não realizar na nossa vida. É a questão da murmuração, da reclamação ou da gratidão, ou ação de graças. Nós ouvimos na primeira leitura um povo que já tinha visto a ação de Deus. Saíram do Egito, foram libertos, atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Quando tiveram fome, Deus lhes concedeu o maná. Agora estão com sede e começam a reclamar. A reclamação, ela nunca atrai coisa boa. Plantar reclamação é colher frustração. Para a reclamação, a maldição. É aquele povo que reclamava tanto. Moisés, mais uma vez, intercede. Ele vai ferir a rocha, aquela rocha vai cuspir água, e aquele povo vai saciar-se. São Paulo vai dizer que a rocha é Cristo, mas aquele lugar ficou marcado por um nome: Massa e Meriba, que no original se fala Massá, Meribá. Significa provocação, Massá, e reclamação, Meribá. A reclamação transforma a nossa vida em Massa e Meriba. Um lugar onde as coisas não dão certo, um lugar onde as coisas são mais difíceis. E depois que Moisés deu de beber para aquele povo, ele perguntou: Deus está ou não no meio de nós? Meus irmãos, aquilo que acontece com este povo, acontece com cada um de nós, quando a sede bate à nossa porta. E aqui não é sede apenas de água, é sede de vida, sede de trabalho, sede de saúde, sede de bem-estar, sede de alegria, sede de paz e daí por diante. Quantos problemas batem à nossa porta? Quando vem, você faz um exame e vem lá um problema, uma enfermidade. Quando você perde o seu trabalho, quando termina de maneira trágica o seu namoro, quando o seu filho vai para as drogas, seu marido no adultério, sua mulher na depressão, Moisés continua perguntando: Deus está ou não no meio de nós? Porque parece-me que quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse, a nossa cabeça logo arruma um culpado: é Deus. Então Deus não está no meio de nós. As coisas não estão acontecendo como deveriam ser, porque Deus se afastou de nós. E nós vemos na primeira leitura que não é Deus que se afasta do povo. A reclamação nos impede de ver a graça de Deus. A graça que está acontecendo e tantas graças que já aconteceu. Aquele povo que tinha sede, eles esqueceram a liberdade, eles esqueceram o Mar Vermelho, eles esqueceram o maná, estavam ali murmurando. Massá, Meribá. O Senhor está ou não no meio de nós? Respondam: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então você está dizendo que aquilo que o povo não sabia, nós sabemos. Ele está no meio de nós. E na celebração da Santa Missa, quantas vezes que o padre diz: o Senhor esteja convosco? Quem sabe? Durante a missa toda, quantas vezes? 3 vezes. A primeira, antes do Evangelho:
O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho. Segundo, antes da oração eucarística, aí estamos no altar. O Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças. E a última, antes da bênção final. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos e ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Missa é Eucaristia, do grego Eucaristen, que significa ação de graças. Ou você tem uma vida de massá meribá, provocação na murmuração, ou você tem uma vida de gratidão, ação de graças, Eucaristia. E quando é que a minha vida se faz ação de graças? Quando eu reconheço que Ele está no meio de nós, na palavra, na Eucaristia e no testemunho. Por isso, essas 3 vezes. Antes do Evangelho, Ele está no meio de nós. Antes da consagração, Ele está no meio de nós. Antes do Padre enviá-los para testemunhá-lo durante a semana, Ele está no meio de nós. E precisamos, meus irmãos, ficar atentos, porque sede todo mundo tem. A questão é, onde você mata a sua sede? O ser humano, ele é sedento, ele tem fome de eternidade, ele tem sede de verdade. E Jesus, nos conhecendo, Ele se oferece como a água que mata a sede interna, a sede da alma, a sede da existência. O Evangelho que nós escutamos vem em consonância à primeira leitura, onde aquele povo com sede reclamaram. E no Evangelho nós temos a presença de uma mulher, que não tem nome, diz apenas samaritana, é o lugar aonde ela reside, onde ela se criou. E o judeu não se dão com os samaritanos, porque para o judeu, o samaritano é um povo de segunda classe, é uma mistura de crente com descrente, é uma vida um pouco à margem. Tanto é que quando os judeus passavam nos caminhos perto da Samaria, nesta época, os samaritanos jogavam pedra no judeu, para não passar lá. E quando tinha judeu que via um samaritano, eles que jogavam pedra. Era um povo inimigo na essência. Mas Jesus sabe que ali uma obra precisa também acontecer. Uma obra da conversão, levando a meditação de que a sede pode sim ser saciada. Que se você não encontrar com Jesus a água viva, você vai procurar saciar a sua sede e tantas outras coisas. Na bebida, no cigarro, no dinheiro, no culto ao corpo, no pet, na posição social e tantas outras coisas que vão ocupando o nosso tempo e nós achamos que aquilo que me faz feliz, aquilo que me sacia. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho dinheiro. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho uma casa. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho saúde. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho um pet. Eu sou uma pessoa feliz porque eu namoro. Só que a felicidade humana, ela tem prazo de validade. Se você for no supermercado, pegue lá qualquer coisa que você verá que vem escrito a data de validade. Aquilo tem data para vencer. O ser humano também tem data de validade. E quando nós colocamos a nossa felicidade naquilo que não é eterno, você está construindo a sua casa sobre areia e não a rocha que é Jesus Cristo. E o Senhor, para nos dar essa lição, Ele vai até a Samaria, Ele fica perto do poço de Jacó, e Ele está ali para se encontrar com aquela mulher. Esta mulher simboliza a humanidade, esta mulher simboliza você, essa mulher simboliza toda a igreja. Por isso que ela não tem nome, se diz apenas samaritana. O texto em português, ele diz que Jesus sentou junto ao poço.
Mas o texto em grego vai dizer que Jesus sentou sobre o poço. Então ele estava em cima do poço e não tinha como tirar a água com aquele homem ali em cima. Porque quando Jesus senta em cima do poço, ele assume o lugar daquele poço. Não é a água do poço, é a água que jorra do coração dele. Na primeira leitura, Moisés fere a rocha e ela cospe água. Na nova rocha, que é Jesus Cristo, quando o soldado Longínquos, que o pessoal colocou o nome de São Longuinho, dá 3 bolim, né? Mas o nome dele é Longínquos. Quando esse soldado, ele fura o coração de Jesus, ali jorra sangue e água. A água é o batismo, o sangue, a Eucaristia. Por isso que aquela rocha de Moisés, da primeira leitura, é uma prefiguração de Cristo, porque ali jorraria a água viva. E Jesus está ali como fonte da água viva para se encontrar comigo e com você ao meio-dia. Horário triste, o meio-dia. Porque o melhor horário para ir numa fonte é de manhãzinha, porque a água está fresca. Quem chega primeiro toma água mais limpa. O sol ainda não está tão quente, mas tem que ter muita paciência, porque são muitas pessoas, são muitos pastores. E quem não pôde ir de manhã, vai no fim da tarde, quando o sol já está mais baixo, quando vem aquele frescor da chegada da noite, e ali eles vão tirar a água que vão usar à noite e durante a madrugada. E é água para tudo, viu? É água para tomar, é água para lavar a casa, para tomar banho, para dar de beber para os filhos, para os animais, para lavar, é água para tudo. Então ali é vida. Então só para guardarmos, se vai à fonte, ou de manhãzinha, quando é bem fresco, ou no fim do dia, quando o calor já está diminuindo. A samaritana, ela vai ao meio-dia. Quando se fala meio-dia, que se passaram 6 horas de luz, e depois do meio-dia, tem mais 6 horas de luz. Por isso, meio. Mas é a hora mais quente. Ninguém vai buscar água ao meio-dia. Então o que é que nós entendemos com o texto de João? Que aquela mulher estava tão ferida, e ela não conseguia saciar a sua sede, que ela estava fugindo de pessoas. Ela não queria encontro, ela não queria gente. Era uma mulher ferida, machucada, carente, vazia, sedenta. E toda pessoa ferida, ela fere. Toda pessoa ferida, ela fere. E se ela não fere, ela foge. É o instinto primitivo do ser humano e que continua na vida animal. Se você tem um animalzinho, um cachorrinho, um gato, seja seu ou não, se você encantoar o bicho, talvez com um pau na mão, a cinta, ele vai fazer 2 coisas: ou ele foge, ou ele ataca. Ele não vai fazer outra coisa. Se o ser humano ele está fugindo, ou se ele está atacando, é porque ele se sente acuado, ele tem medo, ele já é alguém que sofre. Por isso que a mulher pensou: eu vou ao meio-dia, porque eu não vou me encontrar com ninguém, eu estou farta de gente que me faz sofrer. Só que Jesus a conhecia, ela não conhecia Jesus, mas Jesus a conhecia. Meu irmão, tenha certeza, viu? Quando você sai de casa para vir à missa, quando você entra aqui no nosso santuário, Jesus conhece você mais do que você se conhece. Ele sabe da sua semana, Ele sabe das suas alegrias, Ele sabe das suas tristezas, Ele conhece a sua sede, Ele sabe porque você veio e Ele sabe porque você não vem. Aquela mulher não o conhece, mas Ele a conhece, e ela acha que Ele está ali por acaso.
sendo que Jesus foi ali por causa dela. Claro que não é, mas Jesus tem muito de nós mineiros. Você aí que está em outro estado do Brasil, você conhece os mineiros, que é chamado de come quieto, come pelas beiradas, é calado, desconfiado, mineirinho, né? Mineirinho. Jesus já poderia chegar naquela mulher com os 2 pés na porta, mas ele poderia perdê-la. Então Jesus, ao invés de oferecer, ele pede. Só que quando Jesus pede, é porque ele quer oferecer. Quando Jesus te pedir qualquer coisa na vida, seja a entrega de um parente, seja um momento de enfermidade, seja um momento que a cruz pesa, se ele está pedindo, é porque ele vai oferecer. Um outro texto que tem consonância com esse, vai trabalhar Santo Agostinho, é a pesca milagrosa de Pedro, depois da ressurreição. Eles tentaram pescar a noite toda e não pegaram nada. De manhã, Jesus disse: lançai a rede à direita da barca. Eles lançaram, uma pesca milagrosa. O discípulo amado reconhece Jesus, é o Senhor. Pedro não tinha reconhecido Jesus ainda. A samaritana não sabia quem era Jesus, olha a consonância. Pedro coloca a roupa, qual a roupa? A roupa da fé, a roupa da dignidade, e ele se lança no mar, e ele vai até Jesus nadando, e Jesus fala com ele: trazei alguns peixes que apanhastes. Jesus pede peixe, Pedro puxa a rede sozinho. Quando chega perto de Jesus com os peixinhos na mão, o texto diz que Jesus estava na praia, e havia uma fogueirinha, com pão e peixe assado. Quer dizer, durante a madrugada, Jesus já preparou tudo aquilo ali. Jesus pediu peixe, porque ele queria oferecer peixe. Jesus pede água, porque ele queria oferecer água. O que Jesus está pedindo a você hoje? Por mais difícil que seja, o que Jesus está pedindo a você hoje, se ele está pedindo, tenha certeza, ele vai oferecer. Ele vai oferecer. E o diálogo começa com: dá-me de beber. Jesus está com sede, mas não é sede de água, é sede da humanidade, é sede de você. Ele tem sede de mim. Jesus tem sede que tenhamos sede dele. E veja que a sede de Cristo não passou, ele continua com sede da humanidade. Voltemo-nos para a cruz, quando do alto da cruz, uma das suas 7 palavras, ele vai dizer "Cício", em latim, tenho sede. Ele continua com sede, aquela humanidade que não tinha sede dele. E veja que a samaritana, não entendendo quem era o que ali estava e o que ele pedia, ela vai dizer para ele: mas como que você pede água para mim, que sou samaritana? Você não tem nem balde, você não tem nem copo, como que você está pedindo água? Você vai beber essa água como? Aí Jesus começa o diálogo com ela. É bonito o evangelho, que o evangelho todo é construído assim: e Jesus disse, e a mulher respondeu, a mulher disse, e Jesus respondeu. Eles vão conversando, é na conversa que se entende. É por isso que eu digo, e vou abrir aqui um parênteses, para os casais, que eu trabalho com eventos de casais, desde que era diácono, já tenho 20 anos de padre, trabalho com casais Brasil afora, e eu sempre falo para os casais: o que mantém casamento não é cama, é diálogo, é conversa, é no diálogo que se entende, é na conversa que a coisa esclarece. Não apenas casamento, amizade, relação profissional, relação interpessoal, relacionamento de vizinhos, relacionamento na igreja. A pessoa que não sabe conversar, ela vive brigando com os outros, ela vive murmurando. E Jesus disse: o que vai me levar ao coração desta mulher é o diálogo, é a conversa. E Jesus começa a conversar com ela, e Jesus vai dizer: olha, se você soubesse
quem é que está te pedindo? É você que me pediria, e eu te daria a água viva. E a mulher vai responder: mas que papo que é esse? Claro que ela não usou essa linguagem, se fosse hoje ela usaria: folgado você, folgado você, não tem balde para pegar água e agora está falando mal desta água. Você por acaso é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço? E Jesus vai dizer para ela: olha, você está com sede, por isso você veio aqui. Você vai beber água e vai saciar a sua sede, mas você vai ter sede de novo, e você vai ter que voltar aqui. Se você beber da água que eu der, você nunca mais terá sede. Aí se inverte. O Jesus que pede é o que oferece, e a que podia oferecer é a que pede: Senhor, dá-me desta água. Vós adorais a quem não conheceis, nós adoramos quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ah, mas o nosso pai Jacó disse que nós devemos adorar aqui, e vocês dizem que é em Jerusalém. E Jesus vai dizer para ela: chegará o dia, e chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão aqui e nem lá, eles adorarão em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, deveis adorá-lo em espírito e em verdade. Mulher, vai chamar o teu marido. Eu não tenho marido. Jesus mostra que conhece aquela mulher quando ele responde: disseste bem, já tiveste 5, e o atual não é o teu marido. Nisso disseste a verdade. A samaritana está no meio-dia, porque qual que é o meio-dia que falta a ela? A adoração. Qual que é o meio-dia que ela já tem? A verdade. Adorarão a Deus em espírito e em verdade. O espírito está faltando, o encontro está faltando, mas é uma mulher verdadeira, e ela aceita a verdade da sua própria vida. Meus irmãos, lidar com uma pessoa mentirosa é dose, mas o pior mentiroso não é o que mente para o outro, é o que mente para si mesmo. Tem gente que acredita na própria mentira. Tem pessoa que mente para si mesmo e acredita que é verdade. Jesus está mostrando para aquela mulher que ela é sedenta, que ela tem sede, que ela quer ser feliz, mas que ela está vivendo uma mentira, porque ela está procurando felicidade em colo de homem. Tem gente procurando felicidade em colo de mulher. Meus irmãos, ninguém vai ser feliz totalmente procurando só homem sem mulher. Não é homem e mulher que vai nos fazer felizes, é o Senhor. Ele olha para aquela mulher e ele não enxerga uma mulher safada. Ah, você é piriguete, já teve 5, agora está no 6º. Não, ele vai além. Ele vê uma mulher sofrida, que não queria ficar sozinha, que quer ter alguém do lado, que quer repartir a própria vida. Uma mulher que vê a alegria das outras e que também quer ser feliz. E ela se entrega ao primeiro, não deu certo. Aí ela vai para o segundo, mentiu para ela. Ela pega o terceiro, atraiu. Vai para o colo do quarto, abandonou. Foi para o quinto, não deu certo. Agora ela está mais um, o 6º. E Jesus disse: e ele não é o teu marido. Nisto disseste a verdade. E a mulher não fica com raiva, porque Jesus fala com ela que aquele não é o marido dela, e que ela tem uma vida de pecado. Ela vai dizer: vejo que tu és um profeta. Eu não te conheço, mas o Senhor me conhece. Meus irmãos, aqueles homens que essa mulher teve, certamente quiseram o corpo dela,
quiseram se deitar com ela, quiseram ter prazer com ela, tocaram-lhe o corpo, beijaram-lhe os lábios, mas não tocaram o coração, não chegaram ao mais íntimo daquela mulher. É por isso que Jesus se coloca como o sétimo homem, porque o milagre só acontece no sétimo. 6 talhas nas bodas de Caná, Jesus é a 7ª talha. 5 pães e 2 peixes, 7. 7 sacramentos, 7 notas musicais, 7 dons do Espírito Santo, 7 dias da semana, 7 milagre. Jesus é o 7º homem, porque se você não sabe, o poço naquela época eram as praças, na década de 80 e 90. Minha mãe conta como que ela conheceu o meu pai. Em Itaúna tinha o Cine Rix, que era no cinema, humilde, mas era o Cine Rix. Ficava perto do José Gonçalves de Melo, que era uma rua que saía da Praça da Matriz. E atravessando a Praça da Matriz, tinha na esquina uma sorveteria. Os rapazes ficavam parados no muro do Cine Rix, com o pé, jaqueta de couro, gel no cabelo, né? Calça, boca larga, sapato preto com salto, né? Tipo os embalos de sábado à noite. E as moças, de mãos dadas ou de braço dado, ficavam indo do cinema para a sorveteria. Elas ficavam passeando assim, ó. E os rapazes, ó. Ali começava a paquera. Então, quando um rapaz queria uma namorada, ou uma moça queria um namorado, onde que eles iam? Para chamado passeio, para o passeio da Matriz, porque eles ficavam passeando. Há 2000 anos atrás, quando uma moça ou uma mulher queria um marido, um pretendente, ela ia para onde? Para o poço, porque ali tinham pastores, tinha gente, tinha feira, ali ela podia encontrar alguém. É por isso que Jesus vai encontrar essa mulher no poço, porque Ele quer ser o esposo dela, porque ela simboliza a igreja, ela simboliza a humanidade. E Jesus tocou nessa mulher tão fundo, que homem algum chegou na profundidade que Jesus chegou, porque Jesus, sem tocar nela, conquistou-lhe o coração, ofereceu a ela saciedade, sentido, propósito de vida. Ele era o 7º homem. Ele lhe oferece a água viva e ela aceitou. Diz o texto que aquela mulher ficou tão encantada com Jesus que ela precisava testemunhar que ela encontrou o Cristo, que é do grego Christos, do hebraico Messiá, o Messias, e ela larga o cântaro e ela vai para a Samaria. Os estudiosos bíblicos dizem que a jarra que faltava nas bodas de Caná se completou agora com a jarra da samaritana. São 6 de Caná, mais a jarra que a mulher largou. Ela esqueceu da água, porque ela encontrou Jesus. Meus irmãos, eu tenho as minhas sedes, você tem as suas, mas a questão é, onde nós estamos buscando esta água? Qual é o sentido da nossa vida, que nós queremos com ou sem o Senhor? Enquanto a mulher vai para Samaria, para os discípulos, Jesus muda o discurso. Se para ela, ele falava de água, para eles, ele vai falar de pão. Ele vai dizer que o campo já está dourado. Este campo dourado é o trigo, que está pronto para ser colhido, e que será triturado, vai virar farinha,
e a farinha com água e com um pouquinho de fermento na própria bandeja se torna pão, alguns ázimo, e na Santa Ceia Jesus vai partir o pão ázimo, instituindo a Eucaristia, a missa, a ação de graças. Se na primeira leitura eles estão murmurando, Massá, Meribá, Jesus quer que nós estejamos na ação de graças maior, que é a Eucaristia. Meus irmãos, se o mundo tem o alimento deles, nós temos a Eucaristia, nós temos a palavra. É na palavra de Deus, é na Santíssima Eucaristia que nós devemos matar a nossa fome e a nossa sede de vida, porque Ele está no meio de nós. Eu não estou aqui puxando a orelha, mas eu tenho certeza, muitas pessoas aqui, algumas pessoas aqui, têm o costume e o bom hábito de ler a Bíblia todos os dias, pelo menos o Evangelho do dia. Mas eu não erro, meus irmãos, e falo com carinho, que a maioria das pessoas que estão aqui não abrem a Bíblia nem um dia durante a semana. É tanto corre-corre, é tanto trabalho, é tanto cansaço, é tanto celular, é tanto Netflix, que não sobra tempo para Deus. E é por isso que você fica saciando a sua sede nas coisas onde nem água há. Sem falar nome, né? Atendi uma pessoa que estava viciada nessas séries coreanas, que o nome, se não me engano, é dorama. Este é o nome, dorama. Não sabia o que era. Ela me contou o que era. São séries de amor, de namoro. São séries coreanas. E os coreanos são muito bonitos, tanto os rapazes como as moças são belos, né? E aquela série boba, inocente, melosa. Então ele muito... E essa mulher viciou em dorama, por quê? Porque ela tem um casamento fadado ao fracasso, um casamento difícil, infeliz. Então ela, quando está no dorama, ela entra no dorama, e para ela, a vida irreal é o marido, a vida real é o dorama. E por que que a família pediu a minha ajuda? Que ela começou a ver um episódio por noite, começou a ver 2, hoje, se deixar, ela acorda às 6 horas da manhã, e a hora que ela para fazer almoço para ela mesma, são 5 horas da tarde, um atrás do outro. A família veio revoltada. Eu vi uma samaritana, uma mulher que tem sede de carinho, sede de relacionamento, sede de ser feliz no casamento, e ela não conseguiu isso na realidade. Ela foi para onde? Para o mundo da ilusão. Pelo menos eu, assistindo o dorama, eu posso fazer parte desta história, mesmo na minha fonte que talvez esteja seca. As pessoas estão matando a sede longe de Jesus Cristo, porque não conhecem a palavra. Se você ler a palavra, se você vier à missa para receber a Eucaristia, você vai saciar a sua fome, você vai saciar a sua sede. Se no capítulo 6 de João, Jesus fala do pão da vida, no capítulo 4, ele fala da água da vida. Tanto a bebida, como a comida, é Jesus quem nos dá. E por último, aquela mulher fez o que ela deveria ter feito. Primeiro, assumindo a sua verdade. Quando você for rezar, não reze a oração do Pinóquio, que é o mentiroso. Reze a oração da verdade, porque Deus conhece a sua verdade. É aquela mãe que sabe que o filho aprontou na escola, porque a diretora ligou para ela. E o filho chega da escola, o almoço está à mesa, e a mãe pergunta: aí, meu filho, tudo bem? Ela já sabe. Mas por que ela perguntou?
ela quer saber se ele tem confiança nela para contar o que ele aprontou. Porque saber, ela já sabe. Quando você vem à missa, não há novidade para Deus, Ele já sabe. Mas Ele gosta quando a gente conta a verdade, porque Ele vai dizer: sim, nisto falaste a verdade. Aquela mulher, ela assume uma das características dos filhos de Deus: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. E aqui você vai entender a questão do sal, que é aqui que você entende que o cristão sal, ele desperta sede. Quando você come uma comida salgada, uma comida temperada, um salgadinho, salgadinho, né? Sal. Quando você come uma coisa salgada, o que a sua boca pede? Água. Você comeu uma coisa salgada, um copo d'água, por favor. A samaritana recebeu a água viva e ela se torna sal da terra, e ela vai para Samaria, prega Jesus, e ela desperta sede naquele povo. E aquele povo com sede vai até Jesus e vão dizer: olha, agora nós acreditamos, não é porque a mulher nos contou, nós vimos que tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Meus irmãos, nós precisamos ser sal da terra, despertar a sede de Jesus nas pessoas com quem convivemos, despertar a sede do mundo, para que as pessoas entendam que a minha sede interior e a minha fome interior, ou ela é saciada por Cristo, ou eu irei viver uma vida de ilusão, porque tudo nesta vida tem data de validade, menos o amor de Deus. Sejamos, meus irmãos, esta noite como esta samaritana, nos encontremos com Jesus no poço da nossa história, peçamos a Ele a água viva, a água que sacia, a água que cura. Voltemo-nos à nossa origem, que é a água. Nós fomos gerados no líquido amniótico, no útero da mamãe, fomos batizados no útero da igreja, que é o batistério. Hoje tivemos batismo aqui no santuário, e eu falava para os pais, para os padrinhos, que aquele coração de Cristo rasgado simboliza aquela pedra de mármore também rasgada. Se você olha para a pia, ela tem um rasgo, e ali a água jorra no batismo. E eu falava para eles: é o coração de Cristo jorrando a água viva do batismo. Esta água viva não é que Cristo vai nos dar, Ele já nos deu no batismo, Ele já nos purificou no batismo. É preciso assumir o nosso batismo e ser uma testemunha. O bonito do texto é que a samaritana não guardou aquela experiência para ela. Ela encontrou Jesus e ela quis anunciá-lo, testemunhá-lo, e converteu muitas pessoas. Ali já não era mais samaritano, ali já não era mais judeu, ali eram pessoas sedentas indo à fonte. Leia em Apocalipse que do templo saíam rios de água viva, e as pessoas iam no templo para se saciar com aquela água. Esta água jorra do coração de Jesus. É por isso que no segundo domingo, depois da Páscoa, nós celebramos a festa da misericórdia, aquela jaculatória maravilhosa. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, confio em vós. O que a samaritana não conhecia, nós conhecemos: o Senhor. Água viva, pão da vida, palavra que cura, Eucaristia que alimenta. Saiamos, meus irmãos, dessa Santa Missa, assim como a samaritana saiu de perto daquele poço. Ela chegou carente, uma vida errada, com seu cântaro vazio, e ela saiu mais leve, porque ela deixou o cântaro.
nesta quaresma, qual que é o cântaro que você precisa deixar? O que precisa ser abandonado da sua vida? O que precisa ser deixado de lado? Me desculpe, mas se ajudo, eu falo ao teu coração agora. Peça ao Espírito Santo, não é o Padre. Peça ao Espírito Santo que te mostre se na sua vida há pessoas que precisam ser deixadas. Se há pessoas que não devem fazer parte do seu ciclo de amizade, porque pessoas erradas te levarão a lugares errados. Pessoas erradas, lugares errados. E pior que a pessoa, e pior que o lugar, é a ocasião que o mal cria para que a tentação vire pecado. Nós dizemos que a ocasião faz o ladrão. 3 coisas que nós precisamos vigiar na nossa vida: pessoas, lugares e ocasiões. E aqui, meus irmãos, não há como fugir, viu? Há jarros que devem ser deixados para que você tenha uma vida mais leve. Aquela mulher deixou um jarro. Qual é o jarro que você deve deixar? É alguém? É algum lugar? É algum comportamento? Isso é quaresma. Não sejamos um católico folha de taioba. Você conhece taioba? Vocês conhecem taioba? Adolescente, acho que nunca viu falar. Não é de pé no chão na roça, né? Eu, quando ia no sítio da minha Dinha, eu não era nem seminarista, era ainda criança, aonde caía a água da pia, ali aquela água da cozinha, perto do galinheiro, tinha umas folhas grandes, chamava taioba. E meu avô dizia: se você quiser taioba para o almoço, olha a folha da taioba, ela tem um risquinho que contorna a folha toda. Se tiver uma folha igual, mas não tivesse contorno, não é taioba, é mato. E por que as crianças gostavam da tal folha de taioba? Primeiro, que debaixo da folha de taioba a gente contava umas ranzinhas. Aquelas ranzinhas. Criança, né? Vamos pegar as rãs. E segundo, que depois do temporal, era bonito ver a folha de taioba. Ela ficava cheia de gotas grandes de água. Quando você batia na taioba, aquela água toda caía. Ela estava seca, porque ela tem tipo uma cerinha, um pilinho que não deixa a água molhá-la. Então ela fica debaixo da chuva. Quando você balança a taioba, ela está sequinha. Cristão, folha de taioba. Vai até Cristo, água viva. Ele derrama água viva na pessoa, mas a pessoa não se deixa molhar. Ela entra na igreja, recebe o temporal de graças, e ela vai sair seca como chegou. Por quê? Porque não está ainda na ação de graças, está em Meribá, Massá, provocação e murmuração. Cuidado, meus irmãos, não transforme a sua vida, nem o seu casamento em Massá, Meribá, mas sim em Eucaristia, em ação de graças, corpo entregue, sangue derramado. A água viva é oferecida, cabe-nos tomá-la. E por último, não existe você dizer para alguém assim: eu estou numa sede, ó, minha língua está colando no céu da boca, toma um copo d'água aí para mim. Você pode tomar, meus irmãos, 1 galão de 20 litros, a pessoa vai continuar com sede. É pessoal. Cuidado, viu? Quando você convida pessoas para virem à missa, e a pessoa sempre diz para você assim: não, eu não vou não, mas reza para mim, toma água para mim, come para mim, recebe a bênção para mim. Não sei como é possível isso. Ou você toma água, ou você experimenta água, ou você coloca água para o seu interior, ou todos podem tomar água, e você continuará sedento. E depois que sair de perto do poço, o demônio tem outros poços para te oferecer, outros lugares para você ir.
Ele vai criar outras ocasiões para você estar. E para aquele que não conhece a água viva, e aquele que diz: ai, se você soubesse quem fala contigo, nós vamos beber a água do mundo e vamos trazer para dentro de nós o que deveria permanecer eternamente fora. Que Nossa Senhora, a mãe da fonte da vida, nos ensine nesta quaresma a abrirmos mão de tudo aquilo que nos escraviza, para recebermos de Jesus o sentido maior da nossa vida. Só Jesus Cristo é capaz de dar sentido à nossa vida. Bebamos da água, saciemos o coração e testemunhemos o Senhor, muito mais com a vida do que com as palavras. A Jesus Cristo, água viva do Pai, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.